o calendário hebraico das festas, as festas ordenadas por Deus. Nós temos aí o calendário, né, que é o mês de Nissan, que vai até o mês de Adar, né, são 12 meses. O calendário judaico, ele é de ano solar, é um calendário lunisolar, o ano é solar e os meses são lunares, começando com a lua nova. Então, sendo assim, os 12 meses têm 354 dias, e os dias que faltam para corresponder ao ciclo solar obtém-se através da introdução periódica de um mês extra, o chamado 13º mês lunar, ou segundo mês de Adar. É diferente do calendário gregoriano, né, que nós temos, que introduz, a cada 4 anos o ano bissexto. Lá, eles fazem essa correção 7 vezes em um ciclo de 19 anos. Então, o primeiro mês é o mês de Aviv, o mês da primavera, né, o chamado de Nissan. Deus disse: esse será o primeiro mês do ano para vocês. Esse é o primeiro mês do ano para vocês. Em relação às 7 festas, aí está o nome delas. Da Páscoa, o Pêssar, o ázimo, era o pão sem fermento, primícia. Levava a primícia lá para o sacerdote. Pentecoste ou semanas, chamada de Shavuot, trombetas, expiação e tabernáculos, cabanas ou barracas. Em Levítico está a ordem para o cumprimento dessas 7 festas. Isso está no capítulo 23, quando Deus ordenou e Moisés escreveu sobre todas essas festas. A primeira festa, a Páscoa, né, quando o povo estava lá no Egito, Deus disse que eles iam pegar o cordeiro. Como que comemorava? Pegava o cordeiro no dia 10 do mês e, não achando defeito no cordeiro, eles iam sacrificá-lo na Páscoa a partir do dia 14 do mês. Né? Essa era a chamada Páscoa do Senhor, que eles iam celebrar perpetuamente por todas as gerações. Para lembrar que eles estiveram no Egito e o Senhor os tirou do Egito. Eles mataram o animal, pegaram o sangue e passaram nos umbrais das portas, porque Deus enviou o castigo no Egito. E aonde não houvesse a marca do sangue daquele animal, daquele cordeiro, o anjo de Deus iria trazer juízo no Egito. Naquele tempo, só não foi ferido os hebreus, porque eles tinham a marca do sangue. Os egípcios foram mortos, os animais do campo, desde os primogênitos dos animais até das pessoas egípcias. E o matissá, o pão sem fermento, ele acontecia, o cumprimento dele era quando, no dia 15 do mês, pois por 7 dias eles tinham que comer pães sem fermento. Ou seja, era um período de santificação também. Isso era um período que eles tinham que se santificar, tirar da casa deles todo o fermento. Era uma festa comemorada simultaneamente com a festa da Páscoa. A terceira festa que eles iriam comemorar, como está a relação em Levíticos capítulo 23, era a festa das primícias. A festa das primícias, eles escolhiam a cevada, ela era oferta de movimento. Eles tinham que levar o molho e o sacerdote fazia oferecia essa oferta a Deus. Era a oferta de movimento, ele chacoalhava essa oferta, né, perante o povo ali, perante Deus. Então as pessoas eram aceitas e Deus também abençoava e garantia a colheita para eles no ano seguinte. Então eles eram aceitos. Essa oferta, essa festa de primícia, ela acontecia no dia seguinte ao sábado, ou seja, no primeiro dia da semana. Não é domingo, ok, gente? Primeiro dia de Israel, lá se fala primeiro dia, não se fala domingo. Até porque o dia em Israel, ele começa a partir do pôr do sol, o que para nós é 18 horas. Lá, para nós começa meia-noite, a partir de meia-noite o dia, 24 horas, para eles começa ali no pôr do sol. Então o primeiro dia já começa, o segundo dia, todos os dias começam nesse período da tarde para a noite. Então eles moveriam no dia imediato. A quarta festa é a festa do Pentecostes, 50 dias, o 50º dia após a Páscoa,
eles comemoravam a festa do Pentecostes. Né? A gente vai ver que em Êxodo capítulo 19, eles tiveram um Pentecostes, né? Em que as pessoas estavam ali, o monte fumegando, tremendo, e saía relâmpagos, trovões, fogo, fumaça, quando Deus desceu, e o monte chacoalhava para dar os mandamentos ao povo de Israel. Então a gente vai ver no livro de Levíticos, né, como se comemorava essa festa, levava 2 pães com fermento, 7 cordeiros e tal, as ofertas ali para Deus. É um bode para expiação do pecado. E essas festas tinha também, essa festa também tinha a Santa Convocação. Ou seja, nessa festa se chamava pessoas para fazer o serviço ali no templo. E a quinta festa era a festa das trombetas. Tereis descanso memorial com sonido de trombetas. E também tinha a Santa Convocação. As pessoas também eram chamadas para esse serviço no templo. Lá em Números capítulo 10 fala que Deus ordenou para fazer 2 trombetas de prata. E depois essas trombetas foram trocadas por chifre de carneiro e passou a ser chamado de chofarim. Quando tocava as trombetas, o povo tinha que se reunir, aí havia esse memorial, esse descanso, né? Porque era um anúncio para o povo começar a orar, a jejuar, a afligir a sua alma, né? E se arrepender dos seus pecados, né? Por 10 dias eles faziam isso, porque no décimo dia acontecer a sexta festa, a festa do Yom Kippur, o dia da expiação, quando o sacerdote pegava o sangue do animal e aspergia sobre a tampa da arca da aliança. Então no dia 1º do 7º mês tocava a trombeta, o povo ia se arrepender, para que no dia 10 houvesse a expiação. Também tinha convocação, o povo tinha que se arrepender. E depois da sexta festa, no dia 10, acontecia a 7ª e última festa, que era a festa das cabanas, ou tabernáculos, a festa de Sukkot. Né? O povo muitas pessoas faziam suas tendas, morando em tendas, lembrando que eles habitaram em tendas no deserto. Então ele diz lá, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, o 7º mês, será a festa dos tabernáculos. Essas 3 primeiras festas, Páscoa, Asma e Primícia, aconteciam simultaneamente, né, tudo no mesmo período. E mais distante tinha o Pentecostes, e as 3 últimas aconteciam também muito próximas umas das outras, entre o dia 1º e o dia 15 do 7º mês. Lembrando que a festa dos tabernáculos se estendia por 7 dias também. O que essas festas simbolizam no Novo Testamento? Encontros determinados, lugares determinados, tempos determinados. Ou seja, encontros marcados em tempos determinados e em lugares determinados. A palavra aí é moeds. Né? Moedim significa encontros. Por que eles têm significado? Por que Deus ordenou essas festas? Porque elas têm significado. Não são todas as festas de Israel que têm significado, mas essas Deus ordenou porque elas trazem um simbolismo, né, de algo. Então, Moed significa encontros. Então, encontros de Deus, não só com Israel, mas com a humanidade. A gente vai ver que essa palavra Moed, para tempos determinados, aparece também ali quando Deus diz que fez os luminares para a expansão dos céus e que ia servir de sinais, ou seja, tempos determinados. E nós vamos ver agora o cumprimento dessas festas no Novo Testamento, como que elas se cumpriram, quais e quais não se cumpriram. Os significados dela primeiro. A Páscoa simboliza a morte, a redenção em Jesus. Então, Paulo diz em Coríntios que Jesus é a nossa Páscoa, que foi sacrificado. Então, Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Então, Jesus cumpriu aquela festa. O pão asmo significa morte e santificação. Lembra que o pessoal tinha que comemorava tirando todo o fermento e comia pão asmo. Pão sem fermento por 7 dias era a santificação. 1 Coríntios 5, 8. A festa da primícia, a terceira festa, simbolizava a ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 5, 15, versículo 20. Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a sair do sepulcro
com o corpo incorruptível para nunca mais morrer. Então essa festa também, ela já se cumpriu em Jesus. A quarta festa do Pentecostes também já se cumpriu. Foi marcada com a vinda do Espírito Santo. E as três últimas, trombeta, expiação e tabernáculos, ainda não se cumpriram. Vamos ver como elas aconteceram. Primeiro, a Páscoa. Jesus havia ressuscitado Lázaro no dia 9 do mês. No dia seguinte, no dia 10, ele entrou em Jerusalém montado num jumento. Então, lembra que nós falamos que as pessoas que eram ordenadas lá, quando começaram a comemorar a Páscoa no Egito, lembra que Deus tinha dito para eles pegar um animal, um cordeiro, no dia 10, ficar com ele até o dia 14 do mês? Então, e aí se não achasse defeito, ele era sacrificado. Não é? A mesma coisa aconteceu. Eles formaram um conselho para matar Jesus, porque Jesus havia ressuscitado Lázaro depois de 4 dias, estava fazendo muitos sinais, eles não gostaram. Só que eles não acharam defeito em Jesus. E Jesus foi morto também na Páscoa. O que eles fizeram? Eles pagaram pessoas, os fariseus, os escribas, os saduceus, pagaram pessoas para mentirem acerca de Jesus. Então, da mesma maneira que o cordeiro pego no dia 10 foi sacrificado na Páscoa, Jesus também entrou ali no dia 10 e foi morto na Páscoa a partir do dia 14 desse primeiro mês. Então essa Páscoa foi assim que essa festa se cumpriu literalmente em Jesus. Isaías capítulo 53 tem um famoso texto que fala do servo sofredor, né? Que ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Bom, esses textos todos conhecem. É um texto muito famoso que fala do sofrimento do Messias. O Apocalipse capítulo 5 fala do livro e o cordeiro, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, desceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João Batista, ao ver Jesus, ele diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo diz: Jesus é a nossa Páscoa que foi sacrificado por nós. A segunda festa, a festa do pão ázimo, também se cumpriu em Jesus, que simboliza a morte e a ressurreição. Era o pão sem fermento. Então Jesus também foi colocado na sepultura, escondido na sepultura. Depois de 3 dias, no terceiro dia ressuscitou. Assim também, esse pão simboliza a igreja. Então, é onde quer que nós sejamos, morremos para o mundo e busquemos a santificação com a ajuda do Espírito de Deus, porque Jesus conquistou, nos deu o penhor do Espírito. Então Jesus, ele é o matzá sem fermento, ele é o pão vivo que desceu do céu, aquele que não tem pecado, e que na sua vinda, na sua morte, nos deu a vida, nos deu a santificação. Tem algumas passagens em que ele diz: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é como o pão, o maná que os vossos pais comeram e morreram, no deserto e morreram. Ele diz que esse pão, quem comer dele, nunca morreria. A terceira festa, a festa das primícias, ela também já se cumpriu, que era a festa da colheita da cevada. E Jesus, como a primícia, dentre os mortos, ou seja, o primeiro a sair do sepulcro com o corpo incorruptível, para nunca mais morrer. Por causa da sua ressurreição, viveremos nele e com ele. Então tem vários textos aí de João, Atos, Coríntios, falando da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou e se apresentou ao Pai como a primícia. Então lembra que o sacerdote, na terceira festa, o povo levava um molho da cega, da colheita, e era oferta de movimento, apresentava para Deus. Então da mesma forma Jesus ressuscitou e se apresentou ao Pai como a primícia dos que dormem. Ele falou: para que sejais aceito. Então em Jesus, como ele se apresenta como a primícia, nós também somos aceitos, e assim Deus garante a colheita, a salvação de muitos. A quarta festa que já se cumpriu é a festa do Pentecostes. Ela foi marcada pela vinda do Espírito Santo. Havia algumas ofertas ali, oferta queimada e oferta de movimento. E o que marcava aí era 2 pães de movimento, 2 pães para oferta. Esses pães eram feitos com o que se colhia da festa da primícia. E nesse caso já era pão com fermento, pão levedado. Esses pães obviamente simbolizam Israel e a igreja.
os gentios, como Deus havia prometido por Isaías, e por intermédio de Joel. Lucas também, capítulo 24, Jesus disse que enviaria a promessa do Pai, que eram para eles ficarem em Jerusalém. E cumprindo o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, e também tinha convocação. Lembra que nesse dia tinha um grupo de 120 pessoas na igreja? Já não era só mais os apóstolos, todos eles saíram pregando ali, orando pelas pessoas, e 3.000 pessoas se converteram naquele dia, no sermão de Pedro, em Atos capítulo 2. Ali teve santa convocação. Mas não era para fazer aquele trabalho religioso, como eles faziam no templo no Velho Testamento, era para falar para as pessoas. Então essa festa se cumpriu literalmente também, 50 dias após a Páscoa, após a morte e a ressurreição de Jesus. Lá no Sinai, no Êxodo capítulo 19 do Pentecostes, Israel receberam a lei em tábuas de pedra. Desta vez, no Pentecostes da igreja, Deus vem, a pessoa do Espírito Santo, que é Deus, vem habitar com a igreja. E não voltou mais. E, obviamente, nós temos 3 festas que não se cumpriram, então. Das 7, as 3 últimas, que é a quinta, festa das trombetas, a sexta, da expiação, e a sétima, a dos tabernáculos. Vou falar um pouquinho sobre essas 3 últimas, que ainda vão se cumprir. Então, aqui das trombetas, elas eram as trombetas de prata, Números capítulo 10, que foi trocado depois por um chifre de carneiro e passou a ser chamado de chofarim. O que significa essas trombetas, a festa dessas trombetas? O que elas apontavam para o futuro? As trombetas significavam pregação, para o livro de Ezequiel, o atalaia tocar a trombeta, para que o ímpio ouvisse e se arrependesse. Joel também diz, toque a trombeta em Sião. Então, trombeta simboliza pregação. Trombeta também, ela simboliza a ressurreição. Tocar a trombeta para a ressurreição. Isso a gente vê, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, quando fala da ressurreição espiritual de Israel. Porque ali Israel é simbolizado por um vale de ossos secos, ou seja, que estavam mortos espiritualmente. Então essas trombetas simbolizam isso aí, tocar a trombeta para que eles ressuscitassem espiritualmente. E também simboliza a ressurreição física. Jesus disse assim, em João capítulo 5, vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. Então está falando de ressurreição espiritual, de se arrepender, de se converter, e também no mesmo capítulo final ele fala assim, os que fizerem o bem serão dos sepulcros para a ressurreição da vida, os que fizerem o mal para a condenação do juízo final. Então também fala de ressurreição do corpo. Como, por exemplo, a gente vai ter no livro de Tessalonicenses, quando ele fala de arrebatamento. As trombetas também simbolizavam o juízo de Deus no futuro. Por exemplo, quando a gente vê em Apocalipse capítulo 8, diz, e o anjo tocou a trombeta, e a terça parte da terra foi queimada de toda a erva verde. O segundo anjo tocou sua trombeta e também teve consequências, teve juízo de Deus. O terceiro anjo tocou sua trombeta. Então é uma série de castigos de Deus acontecendo. Muitos homens morreram por causa das águas contaminadas. Nessas trombetas os anjos estavam preparados para que matasse a terça parte dos homens. Então trombetas, elas simbolizam, além de ressurreição, de pregação para a ressurreição espiritual, para o arrependimento, além de juízos de Deus, ela simboliza também arrebatamento, como está em Tessalonicenses capítulo 4, quando diz, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro é a fala de arrebatamento. Nesse período era um período de arrependimento, como eu já falei, até o 10º dia do 7º mês, onde acontecia a festa da expiação. E nesse período, o povo já tinha chorado, se arrependido, e o sacerdote ia derramar o sangue, aspergir o sangue do animal, sobre o propiciatório, a tampa da arca. Então Deus os perdoava. Vai se cumprir a sexta festa, a festa da expiação, o dia do perdão, de todos aqueles que se arrependerem por ocasião da vida de Jesus Cristo. Então,
quinta e sexta ainda não se cumpriram. Vai dizer que o povo de Israel vai se arrepender, Deus vai derramar o espírito de graças e de súplica a amolecer para quebrantar o coração de Israel, que é chamado de coração de pedra. E quando o povo atacar Israel, eles vão clamar pela ajuda de Deus. Então é aí que o Messias, é aí que Jesus vai vir, e todos os inimigos ali serão destruídos. Ele fala, naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Então isso fala da conversão de Israel no tempo do fim. Então esse aí é o cumprimento do dia do perdão. Ele fala, olharão para mim aquele a quem traspassaram, chorarão como quem chora a morte do primogênito. Naquele dia, ele fala, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, em que o Senhor vai reinar sobre toda a terra. O monte será dividido em dois, né? E os inimigos serão destruídos. E Jesus cura Israel, né, dos seus pecados. Ele é o sumo sacerdote, assim como o sumo sacerdote no dia 10 ia uma vez por mês e fazia sacrifício pelo povo e por ele também. Jesus é o nosso sumo sacerdote que faz sacrifício, não por ele, porque ele não precisa, ele não tem pecado, por Israel e por toda a nação. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, fala da salvação de Israel no futuro. Ele fala assim, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então Jesus é o sumo sacerdote. E então essa festa também ainda vai se cumprir. E além de Jesus restaurar Israel, ele vai restaurar a terra. Diz que a natureza geme, né? As escrituras dizem que a natureza geme aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ele fala, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, a gente vê que lá no Gênesis, quando Adão pecou, Deus diz, maldita é a terra por sua causa. Então ela será libertada dessa... A gente vê tantas consequências na terra, tantas coisas naturais, terremotos, vulcões, tantas coisas assim, tantas destruições, mas ela será libertada desse cativeiro de escravidão. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus vir e tratar com a questão das nações. Então vai haver toques de trombeta, vai haver pregação, fala das testemunhas também no Apocalipse, mas também fala de conversão, de restauração. Então o ano do jubileu, que era a cada 50 anos, também vai se cumprir nesse período, quando era que os escravos eram devolvidos, fala da conversão, a terra as terras eram devolvidas e tudo voltava para a mão dos seus donos. Fala da conversão das pessoas indo para Cristo e de Jesus governando esse mundo, tomando da mão dos homens maus, do diabo, e ele tomando conta e reinando. Esse é o reino do Messias. Esses 10 dias não são literais. No final não serão 10 dias literais, serão durante o reinado da besta, do governo do anticristo, que vai haver perseguição, muita gente vai morrer, mas aqueles que permanecerem com a sua fé em Cristo serão salvos. E só depois de tudo isso, do toque dessas trombetas, dessa vida de Cristo, é que vai acontecer o cumprimento da última festa, a festa dos tabernáculos. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve voz grande, no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, aqui se cumpre também o jubileu, onde a terra é devolvida para Cristo. Então diz também Zacarias: os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Então nesse período será derramado o Espírito Santo, né? Como Jesus disse na festa dos tabernáculos: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu interior. Então naquela época o sacerdote tinha uma tradição de ir no tanque de Siloé pegar água com um vaso de ouro,
e derramar lá e levar lá para o templo. E citar Isaías, né? Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Jesus chegou e falou que quem cresce nele receberia o Espírito Santo. Festa dos tabernáculos, adoração ao Senhor dos exércitos, todos os povos que restarem das nações que não atacaram Israel, aquelas pessoas que não ficaram contra Israel, contra a igreja, elas vão adorar o Senhor dos exércitos. Vou falar mais um pouco, mais resumido, esses acontecimentos mais adiante no vídeo. O que acontece nesse período aqui no mês, então aqui está o mês de Nissan, né, o mês de Aviv, ou primavera, a tradução, que acontece a colheita, que acontece as 3 primeiras festas, Páscoa, pães sem fermento e primícias, a colheita da cevada basicamente, né? Aí depois tem o trigo, né, tem os primeiros figos, aí tem a festa do Pentecostes aqui no mês de Sivan. Então foi nesse período aqui que aconteceu a vinda do Espírito Santo, né? Então a gente tem mais no início do calendário, é a Páscoa que se cumpriu em Jesus, ele sendo a Páscoa. E os pães asmos, o pão sem fermento, também simboliza Jesus, né? A morte, a santificação, e depois simboliza também a igreja, né? Que morre, que ressuscita, que nasce do Espírito através de Jesus, né? Que nasce, passa pelo novo nascimento, pela fé em Jesus, né? E santificação. Esse é o pão sem fermento que também vai falar da igreja. Como o apóstolo Paulo disse, o asmo da sinceridade. E as primícias, como já foi dito, também a colheita da cevada, né, dos primeiros frutos, e esse molho também era levado para o sacerdote, que era a oferta de movimento, que simboliza a ressurreição de Cristo. E nesse mês, a festa do Pentecostes, né, que foi marcada pela vinda do Espírito Santo. Depois disso, nós temos o período de calor. Veja bem o verão. Esse período aí é um calor intenso, e nesse período não havia convocação para o povo ir até Jerusalém. Pode simbolizar esse período de calor o período da igreja, né, da pregação do evangelho, da vivência do evangelho de Cristo e da perseguição da igreja. Então, o deserto também fala de solidão, fala de perseguição, deserto fala de perigo, porque no deserto de fato é perigoso, fala de perigo, fala de perseguição, fala de solidão. Então, esse é o período da igreja, o período da perseguição também é a igreja. Então, não foi só Israel que foi perseguido ou que é perseguido, a igreja também foi e será. Infelizmente, o mundo jaz no maligno, né? O trigo simboliza o povo de Deus que vai sofrer as perseguições que sempre sofreu, né, e que irá sofrer. O trigo na eira simboliza esse povo em todos os períodos da sua história. Mas aqui nós temos o fim essa parte que a gente vai para o fim do verão. O que acontece? Aí vai acontecer o cumprimento, acontece as 3 últimas festas que foi falado. Então isso aqui agora é só um resumo, né? As trombetas, a expiação e a festa das cabanas, né? Dos tabernáculos, das barracas. E essas é mais indo para o 7º mês, o mês de Tishrei. Indo para o fim do verão, acontecem algumas coisas. Por exemplo, as últimas colheitas. Então, nas últimas colheitas, então aqui a gente tem o toque das trombetas. Esse toque de trombetas anuncia o quê? Os juízos de Deus também. E tempos também de pregação, né? Porque as trombetas também simbolizam pregar. E aqui, indo para o fim, que simboliza a aproximação, a proximidade da vinda de Jesus, a gente tem um período de intensa perseguição, de grande tribulação, entre o toque das trombetas e entre o dia da expiação, no dia 10 do 7º mês. Há perseguição. Haverá perseguição intensa, né, infelizmente. Onde muita gente vai morrer por causa de sua fé. E também pessoas podem morrer por causa da perseguição
do governo da besta, do governo do anticristo, né, que vai querer se parecer com o Messias, e quem não o servir irá sofrer as consequências. Né? O livro do Apocalipse diz que vai haver uma religião única, né, que vai ser feita a imagem da besta para que seja adorado o anticristo. Então vai haver perseguição àqueles que não adorar o anticristo. Então nesse período aí vai haver grande tribulação, e depois vem o dia da expiação. Né? Quando Jesus vier, vem o dia que ele expia, né? Que ele perdoa as pessoas, todos aqueles que creem, os salvos, e será o dia do perdão. E por último, a festa do dia 15 ao dia 21 é a festa dos tabernáculos. Mas antes dos tabernáculos, vocês se lembram que havia que tinha que fazer as últimas colheitas, que era o quê? Colher o produto da eira, que era o trigo batido na eira, e as vinhas, as uvas, que eram prensadas no tanque. Naqueles dias antes da vinda de Jesus, vai haver a última colheita também da salvação. As últimas colheitas, ou seja, vai haver salvação até naqueles dias. Até naqueles dias. Aí depois que Jesus vem, é que vai acontecer o cumprimento da festa dos tabernáculos. Ou seja, vai haver colheita, e serão levadas essa colheita para os tabernáculos. Lembra que as pessoas iam para as cabanas, para as barracas? Então, lembra das últimas colheitas? Lembra que a colheita, por exemplo, o trigo era recolhido do inverno, então começavam as chuvas, depois as chuvas iam aumentando. O trigo simboliza o povo de Deus. O trigo está misturado com o joio, que nesse mundo existe o povo de Deus e aquele que não é povo de Deus. Aquele que aceita Cristo e aquele que não aceita. Aquele que pratica o bem e aquele que pratica o mal. Esses são esse é o joio, né, que os anjos irão separar. Aumentando, né, as geadas e, por fim, a neve. Então, o trigo era recolhido no celeiro. E se fala do quê? Da salvação. Lembra que Jesus fala que vai enviar os seus anjos e ele vai separar o trigo do joio? Então o trigo será recolhido no celeiro. Aí o joio, obviamente, será lançado no fogo. E também nesse período, pessoal, a gente vê aqui um período em que os animais são recolhidos, né, os rebanhos recolhidos para o inverno. E para onde que eles eram recolhidos? Para os esconderijos. Isso aqui também está falando da salvação. Aqui fala das pessoas salvas, ser levadas para o esconderijo, para os tabernáculos. Então, sim, depois de fazer a última colheita, né, a salvação, aí é que entra para a festa dos tabernáculos. E o que que acontece? Né, logo a seguir, fala, eis aí o tabernáculo de Deus para com os homens. Aí vem o julgamento de Cristo. As uvas serão pisadas no lagar da ira de Deus. As uvas simbolizando os ímpios, como diz o Apocalipse, né? E o anjo lançou a sua foice para cegar as uvas, e serão lançadas no lagar da ira de Deus. Então aqui nós vamos para as festas dos tabernáculos e o cumprimento de tudo isso aqui.